aí, estamos de volta com mais um episódio do podcast de Indústria 4.0 da Aquarius Software. Hoje nós vamos falar sobre cibersegurança na indústria. Bom, vocês já me conhecem, eu sou Dulce Siqueira, consultora de projetos na Aquarius, uma empresa de 37 anos, nós fizemos aniversário, 37 anos dedicada a colaborar na jornada digital da indústria 4.0, combinando software e serviços para criar possibilidades inovadoras e recomendando as melhores tecnologias habilitadoras que fazem sentido para o seu negócio. Hoje, neste episódio, eu tenho a honra de receber Elmer Rocha, gerente comercial na Aquarius. Seja muito bem-vindo, Elmer. Obrigado, Dulce. Conta um pouquinho para a gente aqui, para o nosso público, para a nossa audiência, da sua história, da sua trajetória profissional. Atualiza aqui as pessoas que estão nos ouvindo. Tá joia. Então, obrigado pelo convite, Dulce. E falar um pouquinho aí. Eu comecei como técnico em eletrônica, trabalhando na área de TI. Fui também me aperfeiçoando, cursei engenharia elétrica com ênfase em eletrônica e logo que eu me formei eu já entrei aí na área de automação. Então eu passei por uma empresa nacional que era a Atos. Depois disso passei por outras empresas aí de automação como Yokogawa e Emerson. Então foram aproximadamente aí 15 anos trabalhando com hardware de automação, sistemas, PLCs, sistemas SDCDs, softwares também, né, que compõem essas soluções. E fui me especializando também em automação industrial, né, dentro do dia a dia. E me especializei também na USP, lá na Fundação Vanzolini, na área de administração industrial. E alguns anos atrás eu concluí meu MBA em gestão estratégica pela GV. Então é isso. Eu estou na Aquarius aí há aproximadamente 6 anos. Eu estou nesse desafio aí como gerente comercial há uns 2 anos mais ou menos, e muito feliz aí por fazer parte dessa família aí que é a Aquarius. Bacana, Elmer, muito legal. Vamos então entrar um pouco no nosso assunto de hoje e vamos começar organizando um pouco os conceitos envolvidos neste tema. Vamos lá. Por definição, qual parte fica no escopo da cibersegurança industrial? Porque, do outro lado, a gente tem a TI com a segurança da informação. Como é que ficam essas áreas? Como é que elas se relacionam? Tá. Eu diria que dentro da cibersegurança industrial, as pessoas que trabalham no dia a dia da manutenção e configuração dos equipamentos têm uma certa especialidade, né? Então, a gente está falando de linguagens do tipo ladder ou linguagem de blocos, que são próprios dos equipamentos industriais, né? Temos situações aí também como softwares supervisórios e todos esses sistemas e equipamentos, eles trabalham com protocolos específicos, né? Que nem sempre fazem parte do dia a dia e do vocabulário, né? Vamos dizer assim, das equipes de TI corporativas, que estão preocupadas aí, acompanhando sistemas que nem sempre trabalham em tempo real. E no chão de fábrica, né, ou no ambiente industrial, a gente tem sistemas em tempo real, cuja atualização é ali de segundo em segundo, né, a variável que está vindo do campo. Então, a gente tem um pouco dessa diferença na escala de tempo, né, e, como eu falei, nos protocolos e particularidades que a gente tem nos sistemas da área industrial e da área corporativa, do ambiente de cibersegurança corporativa. Bacana. Vamos falar um pouquinho também desse momento atual que a gente passou e estamos passando, né, com a pandemia, com o trabalho remoto. Você entende que esse modelo que as empresas foram meio quase que obrigadas, né, a se adaptar, isso trouxe algum impacto do ponto de vista de segurança também para as companhias?
Sem dúvida. A gente tem observado aí uma demanda cada vez maior pelo trabalho remoto, né? E eu acho que isso se aplica tanto às equipes de escritório, né? Aos funcionários que estão no escritório, quanto aqueles funcionários que trabalham nas operações das empresas no dia a dia. Então, os sistemas de automação, eles também permitem esse tipo de acesso remoto, o que fez com que as empresas redobrassem esse cuidado, né, do acesso externo, né, porque a gente está falando de sistemas produtivos, sistemas aí que trabalham com processos químicos, petroquímicos, sistemas de mineração, né? Então, você imagina caso ocorram algum tipo de intrusão a esses sistemas, quais são os impactos que podem acontecer, né? Seja aí para os funcionários, para a comunidade, para o meio ambiente. Então, essa preocupação, tá, pelo acesso externo e você ter os ambientes controlados e seguros, eles passaram a fazer parte do dia a dia das empresas. Inclusive, tivemos um caso bem recente nos Estados Unidos, né? Que uma empresa sofreu uma invasão, agora não me recordo o nome, mas que foi através dos acessos remotos que os engenheiros tinham aos sistemas, de supervisão e controle, né? Sim, existem empresas aí com operações críticas, né, como transporte por tubulações, né, os pipelines. A gente teve um caso aí em que ocorreu uma paralisação lá com a Colonial Pipeline e realmente isso é bastante crítico. Mas esse não é o único caso, né? A gente tem diversos casos, mas isso só mostra que a ameaça, né? E a questão de segurança, ela é real, ela está no dia a Uhum, dia realmente. uhum. Bom, Elmer, você sabe que aqui nesse canal a gente fala muito sobre as iniciativas da indústria 4.0, né? E aí eu vou colocar o assunto na mesa aqui para a gente conversar, né? As estratégias de indústria 4.0, elas deixam as empresas mais expostas? Aumentam algumas brechas de segurança que talvez não ocorriam antes dessas estratégias? Se sim, se isso acontece, por que que acontece? Por que que essa vulnerabilidade se torna maior? Eu diria que a indústria 4.0, ela tem aspectos ligados a software e também a hardware, né? Principalmente na questão de dispositivos de aquisição de dados que estão ali do lado da máquina ou diretamente ligado ao processo, né? E esses dispositivos, principalmente o que é chamado aí de IIoT, né? O Industrial Internet of Things, você tem equipamentos que estão enviando dados continuamente para redes, e em alguns casos para essas redes abertas. Uhum. Então, nessa questão, eu diria que é muito importante ter uma preocupação, um cuidado em relação a quais protocolos vão ser utilizados, quais portas vão ser habilitadas nos firewalls, né? E diversos outros aspectos aí para justamente tentar minimizar ou mitigar eventuais problemas de segurança, né? Mas realmente a gente está falando de conectividade, né? E onde existe conectividade, existe essa possibilidade e essa brecha. As pessoas que estão pensando, né, na maneira de invadir, elas vão a fundo nas tecnologias e vão estar buscando essas brechas e as empresas, então, têm que estar continuamente monitorando isso e avaliando os seus planos, né, para tentar mitigar esses problemas. Falando nisso, nessas ações de mitigação, é importante também a gente falar aqui, compartilhar com o público, assim, o porquê que esse tema tem ganhado atenção redobrada das empresas, né, um olhar especial. Será que o número de crimes digitais tem aumentado? Você tem alguma estatística sobre isso, sobre índice de cyberataques no Brasil ou no mundo?
Sim, a gente, como você sabe, a gente tem parceria com empresas de tecnologia e um parceiro como a Kaspersky, né? E eles continuamente fazem pesquisas junto aos clientes e em uma pesquisa recente, eles encontraram que 91% das empresas já passaram por pelo menos algum ataque, né? Ou seja, eles monitoram continuamente e entendem. Quando a gente fala de ataque, existem de diversos tipos, né? A gente tem, às vezes, ameaças, coisas que acontecem internamente, né? O funcionário que acabou caindo, né, numa situação de phishing e coisas desse tipo. Então, a gente tem situações como essas, né? E existem inúmeras situações e empresas, né, que acabam até adotando também determinadas tecnologias, né, porque passaram por esses cyberataques. Uma coisa que a gente teve recentemente como informação é que empresas que hoje estão adotando soluções de gerenciamento de backups e mudanças, 39% delas já passaram por algum tipo de ataque. Então, isso mostra que o perigo está presente, né? Com certeza. Agora eu fico pensando assim numa coisa, sabe, Elmer? A TI, ela já está bastante acostumada a lidar no dia a dia com essa questão da segurança dos dados, né? Porém, a automação industrial, o time da TO, vem se envolvendo com essas novas tecnologias da indústria 4.0, a IoT, cloud, big data, inteligência artificial, tal. E eles passaram a herdar essa preocupação também, né, em cuidar da segurança dos dados industriais. Mas eu diria que é um assunto relativamente novo para os times da automação. Então é importante talvez a gente também compartilhar com eles assim como que normalmente ocorrem esses ataques aos sistemas industriais? Ah, esses ataques, eles são, digamos, ataques bem especializados, né? Porque normalmente são pessoas, né, organizações que estudam os sistemas industriais ou os equipamentos, né, que estão ligados aos equipamentos e criam mecanismos, formas de atuar especificamente nesses equipamentos, né? Então, para dar um exemplo, a gente teve um vírus aí que é o Stuxnet, que é um vírus lá que atua no Irã, num processo lá de enriquecimento de urânio. Ele era um tipo de vírus que alterava set points, variáveis na memória do CLP, né? Então, quer dizer, ele passou por um ciclo de desenvolvimento, dizem, né? A gente não tem a informação, até porque tem muita coisa aí por trás, mas que passou por um ciclo de desenvolvimento de 5 anos, né? Até alguém chegar a essa fórmula, né? De como ir lá e atuar na memória de um CLP, que é um equipamento ou um dispositivo de controle bastante comum em máquinas, né? Em processos industriais. Então, digamos, são equipes extremamente especializadas e sofisticadas que desenvolvem essas ameaças, tá? O crime está sempre se profissionalizando também, né? Sem dúvida. Elmer, eu queria abordar um tema que eu acho que também é bem relevante nesse contexto, que é a questão do gerenciamento dos ativos de software dentro do ambiente industrial. Você acredita que as empresas têm dado a devida atenção para essas questões relacionadas a alterações de versão de software, antes e o depois dessas mudanças, backup, permissões? Vamos falar um pouquinho da relação disso com a questão da cibersegurança. Sim, eu considero também esse assunto muito importante, porque quando o desastre acontece, né, ou quando a empresa ela já tem que lidar com um problema ou com a consequência, né, de algum tipo de invasão, ataque, né, ameaça,
Então, ela vai ter que buscar uma forma de restabelecer as operações. E aí ela vai ter que encontrar, né, onde é que estão os backups dos dispositivos, dos controladores, dos softwares, né, supervisórios e outros, né, controladores de robô, né? Então, ter um repositório central dessas informações é muito importante, né? E você ter um acesso controlado também é importante, né? Para você garantir esse restabelecimento das operações. A verdade é que existem empresas que estão preocupadas com isso, né? Algumas, inclusive, já passaram por ataques, e outras que tem essa necessidade ainda latente, né? Elas entendem, né? Às vezes elas têm problemas do dia a dia, do tipo, olha, ela tem lá no servidor X o backup dos robôs, no servidor Y o backup dos CLPs, mas eles não têm isso de forma organizada, centralizada, né? Às vezes tem até nos pendrives, né, que estão espalhados dentro de uma gaveta. Então, as informações elas estão aí e eles sabem que tem esse problema de organização e de acesso, mas elas não estão avançando no sentido de adquirir soluções, né, que endereçam esses problemas. Aí quando ocorrer algum tipo de ataque, talvez eles acordem, né, e falem, opa, eu tenho que organizar isso para conseguir restabelecer mais fácil essas minhas operações. E lembrando também que aí existem operações do dia a dia que os técnicos de manutenção fazem, às vezes são os forces, né, que são feitos na memória do CLP e que ficam lá, que é um problema operacional que pode ter sido feito por um técnico externo. Eu acho que existe uma zona um pouco cinzenta entre o que é propriamente um ataque, né, e o que é uma ameaça operacional, né? Então, você entender que essas modificações estão sendo feitas no campo e que elas refletem numa ameaça operacional, isso é importante entender. E as ferramentas de backup, elas também realizam comparações, e esses backups são realizados automaticamente e podem gerar alertas, né, de que essas ameaças elas estão presentes lá nesses dispositivos e que, de alguma forma, a empresa ela precisa corrigir esses problemas antes que seja tarde. Então, é isso que a gente observa aí no dia a dia das empresas. Bacana, bom você ter falado disso. Vou pegar um gancho aí na tua fala de alertas, isso me faz lembrar alarmes, né? E a gente sabe que hoje, cada vez mais, a competitividade das indústrias está muito ligada a uma atuação preditiva, né? Ela conseguir se antecipar a diferentes situações, conseguir ter ações proativas e, com isso, trazer ganhos para a operação e diferencial competitivo, né? Porém, é muito comum a gente ver o dia a dia numa sala de controle, onde o operador ele vai silenciando os alarmes, né? Aqueles alarmes que vão sendo tocados repetidamente e que eventualmente são alarmes que não necessariamente são relevantes, mas que estão roubando a atenção do operador para ameaças reais, como essas que você estava comentando antes, né? Para riscos reais, né? Como que você vê isso dentro do contexto dessa nossa conversa de hoje? Esse é um tema bastante importante quando a gente tenta enxergar a segurança operacional como um todo, né? A gente sabe que as empresas, elas, na verdade, têm diversas camadas de proteção quando a gente pensa nos funcionários, nas instalações, na comunidade, no meio ambiente, né? E o operador e os alarmes que ele recebe, na verdade, funcionam como uma camada de segurança também, né? E ele ter o acesso de uma forma eficiente a esses alarmes, na verdade, vai tornar a planta mais segura, né? A gente sabe que as empresas elas têm outras camadas, como sistemas instrumentados de segurança que atuam de forma autônoma, né? São sistemas eletrônicos que atuam de forma autônoma caso ocorra uma falha dos operadores, uma falha operacional, né? Existem até barreiras físicas, barreiras de contenção, né? Mas pensando no que o operador
ele está pilotando a planta, né? E ele está enxergando essas anormalidades. E até pegar como exemplo esse caso que eu expliquei há pouco aí, né? O caso da empresa de pipelines, ou o caso da empresa ou do governo lá, instalações do governo iraniano com enriquecimento de urânio, né? E a situação foi saindo do normal pela questão de ameaça. Isso daí é super importante, porque ah, o operador foi a primeira pessoa que detectou, né, aquela ocorrência ou aquela anormalidade no processo e pôde atuar de alguma forma, alertar, né, que a centrífuga estava gerando mais rápido, ou que o pipeline caiu a pressão no duto, né? E ele conseguiu atuar no processo de uma na hora certa, né? Então, ele desligou a energia, ele fechou as válvulas lá de bloqueio, né? Para que não tivesse algum desastre ambiental, alguma coisa assim. Então, é super importante, né? Pensar na segurança como um todo e o sistema de gerenciamento de alarmes. Quando a gente fala de software, né, ele está nessa camada aí e é algo bastante importante a ser verificado. Bacana, é um assunto bem amplo, né? E tem, acho que, vários pilares para serem analisados, estudados e considerados quando a gente entra nesse tema de cibersegurança, né? Elmer, vamos fazer o nosso jogo aqui do verdadeiro ou falso do podcast? Vamos lá. Olha só, eu vou falar algumas afirmações e você vai me dizer se são verdadeiras ou falsas, mas tem que justificar, tem que dizer o porquê, né? Não pode ser fácil assim, não, só sim ou não na resposta da prova aqui, tem que ter uma explicação. Vamos lá. Então vamos lá. Primeira afirmação: a segurança não é pensada no início dos projetos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Infelizmente, né? O pessoal, às vezes, na correria para implantar os sistemas, acaba não pensando, né, em todas as questões que tem de segurança, né, na implantação, seja no aspecto de alarmes. Então o pessoal, às vezes, até sobrecarrega a questão de alarmes, não pensa em gerenciando todos os backups, né, conforme a planta ela vai partindo, né? E às vezes eles têm que dar um passo para trás, entender quem fez em que horas, né? E também naquele ímpeto da planta partir, já começar a produzir, né? O pessoal também acaba não avaliando, né, os riscos de rede, de segurança, né? E os sistemas, eu diria, é muito comum, é usual aí no Brasil a gente enxergar empresas que estão operando e que, né, ligam, sobe um flag lá de que eu preciso instalar uma solução de cibersegurança, tá? Então, vamos dizer assim, o ônibus andando, né, que eles tentam resolver esses problemas. Exato. Próxima afirmação: logs ativadas nos sistemas de automação para permitir o rastreio são bastante comuns no dia a dia. Verdadeiro ou falso? Essa é uma pergunta difícil, tá? É, eu diria verdadeiro, tá? Com ressalvas, é, porque os sistemas, muitos sistemas, eles têm logs inerentes ao sistema, tá? Lógico, eles vão permitir uma análise pós-mortem, mas existem também outras ferramentas que vão permitir dar um passo além, tá? Então, como eu te falei, eu dei o meu verdadeiro, mas com algumas ressalvas aí. Que às vezes o sistema pode permitir coletar essa log, mas nem sempre essa função está habilitada, né? Para exatamente conseguir obter essa informação, né?
Correto. E existem, eu diria, mercados específicos, né, os segmentos de indústria específicos, em que essa questão ela é mais latente ou que gera mais atenção, né? Uhum. Exemplo, na indústria farmacêutica ou de alimentos, né, existem ferramentas que podem ser agregadas aos sistemas, né, que atendem normas internacionais, né, de determinados países, o caso de um FDA. No Brasil, a gente tem a Anvisa com a RDC também com normas específicas para gerenciamento de informações eletrônicas, né, logs eletrônicos, e você ter lá uma dupla assinatura, né, uma dupla aprovação para o início de determinados processos. Acho que isso eleva, né, o nível de segurança das operações e permite, né, toda essa rastreabilidade de quem fez, que horas, com qual nível de aprovação, né? Então, é uma outra camada que pode ser agregada a algumas ferramentas que os sistemas já possuem. E que é super importante para contribuir na análise quando você tem um incidente, né? Você precisa recuperar ou voltar a informação no histórico dela, né? Mas vamos lá, vamos para a próxima afirmação. A próxima é o seguinte: definir uma política de segurança na automação é moleza. Basta comprar um software de segurança? Verdadeiro ou falso? Eu diria, essa é falsa, tá? Primeiro, né? Porque você pensar só em software de segurança não vai resolver o problema da empresa, tá? Na verdade, o software de segurança é um elemento, tá? Ele tem o papel, né, de dificultar, vamos dizer assim, a vida das pessoas que estão pensando num ataque, mas ele não resolve tudo, porque existe um processo de treinamento e de governança, tá, das pessoas que trabalham com todos esses sistemas. Então, eles precisam entender que eles são elementos que podem trazer essa ameaça e eles têm que trabalhar dentro de determinados parâmetros ou de determinadas boas práticas, tá? E em questão de definição de uma política de segurança, olhando para a área industrial de automação, não é tão moleza, né? Ou não é nada moleza. É necessário muito conhecimento, né, de todos os sistemas Perfeito. industriais, quais são as possíveis ameaças, e até por isso que existem organizações, né, como a própria ISA, né, que oferece cursos específicos, né, para cibersegurança, para avaliação dos sistemas industriais, né, para justamente você poder criar uma política, né, que leve em consideração todas as variáveis existentes. Então, para isso precisa de gente treinada, né, gente que vá a fundo nesse assunto e desenvolva uma política que seja completa e eficaz. Sem dúvida. A próxima afirmação, eu vou falar aqui, ó, olhando no olho dos nossos ouvintes, é a seguinte: você será invadido. Verdadeiro ou falso? Eu vou responder verdadeiro, tá? E vou falar o porquê disso daí, tá? Pense nisso daí como uma verdade e trabalhe da melhor maneira possível para evitar esse ataque, tá? Se você pensar, estou no melhor nível de segurança, isso pode criar um nível de conforto que é perigoso, né? Hum, Então, tenha isso em mente, né? Por mais que você crie barreiras ou que a empresa trabalhe no sentido de desenvolver essa política, né? Mas tenha isso em mente e faça sempre o seu melhor, tá? Os hackers e as pessoas que estão pensando em ataques, eles estão lá um passo à frente. Eles hum. estão vendo as brechas, eles estão estudando o sistema, sejam eles on-premise, né, instalados no ambiente do cliente, ou em cloud, né, eles estão continuamente pensando, né, que tipo de ataque, como eu vou fazer. Então,
vamos pensar, eles estão sempre um passo à frente e a gente, né, precisa estar continuamente, né, trabalhando de forma a criar políticas, equipamentos, sistemas, redes cada vez mais seguras, tá? Então, realmente nesse sentido, da gente não criar uma zona de conforto. Exato. Próxima afirmação. Não se preocupe com as atualizações do sistema SCADA. Isso não deixará seu sistema mais vulnerável. Verdadeiro ou falso? É, esse é bastante falso. Porque pensar que na atualização do sistema é fundamental, até porque muitos softwares eles rodam, né, em sintonia ali com o sistema operacional. Então, se eu tenho uma melhoria no software, né, e ela está atrelado a algum patch de segurança, alguma coisa assim que vem do sistema operacional, é bastante importante manter tudo sintonizado, né, ou tudo atualizado. Então, os fabricantes, eles continuam dando suporte para as versões mais recentes dos seus softwares, dos seus sistemas, dos seus produtos, né? Em sintonia com a questão de segurança e das atualizações que vem principalmente dos desenvolvedores dos sistemas operacionais, né? Acho que cabe mencionar que grande parte das indústrias rodam aí com sistemas como Windows, né, o Windows Server, né, então, conforme a Microsoft ela libera, né, os patches de segurança, as melhorias de segurança do sistema operacional, os fabricantes também vão deixando seus produtos sintonizados, né? E por isso é bastante importante essa atualização contínua dos sistemas. Acompanhar o avanço tecnológico nas plataformas é super importante nesse contexto de segurança, né? Agora, a próxima e última afirmação é a seguinte: não há tecnologia 100% segura. Cuide dos procedimentos. Verdadeiro ou falso? Diria verdadeiro, porque, de novo, você tendo isso em mente, né, que as tecnologias não são 100% seguras, né, e que você precisa estar continuamente trabalhando, né, para melhorar os seus processos e os seus sistemas, né, isso vai fazer com que você trabalhe numa melhoria contínua, né? E aí, a questão de procedimentos é super importante, porque são as pessoas, né, e esses processos que vão ajudar a melhorar, né, o seu nível de segurança. Então, eu concordo que é verdadeiro. Bacana. Elmer, caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, nós falamos de vários aspectos nessa conversa sobre os cuidados de acesso com acesso remoto aos sistemas industriais. Nós falamos da importância de cuidar e manter atualizados os ativos, né, de software na área industrial, da gestão de alarmes, de treinamento, de pessoas, de procedimentos. Eu gostaria de fazer um compilado aqui para a gente deixar alguns insights importantes na mente dos nossos ouvintes sobre o que um bom plano de cibersegurança deve levar em consideração. E desses aspectos de um bom plano, quais aqueles que você entende que as empresas de repente estão olhando menos ou estão deixando esse assunto mais à deriva aí no dia a dia, né? Que deveriam dar mais atenção? Eu diria o seguinte, olhando para um bom plano de cibersegurança, ele deve pensar no aspecto de normas, tá? Então, como eu tinha falado anteriormente, organizações como a ISA ou IEC, né, tem uma série de normas e technical reports, né, são guias objetivos, né, de como melhorar
a segurança dos sistemas, e eu acho que esse é um aspecto inicial, e pensar uma forma de tornar esse plano efetivo, tá? Fazer com que as pessoas sejam treinadas, ou seja, que não seja apenas um papel, né? Que o plano de segurança ele seja prático, né? Então, eu acho que parte desse princípio, tá? Aí, a gente tem um pouco de cada elemento, né, que foi falado durante a nossa conversa, né, ali de gerenciamento de backups, o cybersecurity no aspecto de proteção de servidores, né, então ameaças como os vírus, malwares, ransomwares, né, phishing, tudo isso que está ali no elemento final, e a questão de backups também, né? Que caso ocorra algum problema, como eu vou trazer a minha planta para condição operacional de forma mais breve possível. Então, eu diria que esse último aspecto de gerenciamento de backups é algo que está sendo, eu acho que ainda negligenciado pelas empresas, tá? E ele é fundamental para o restabelecimento das operações, né? E para reduzir os prejuízos das empresas, tá? Eu diria que ele pode ser um foco inicial do trabalho, né? Pensando em cibersegurança, mas que as empresas precisam estar também olhando para esses outros pilares que a gente conversou aí sobre proteção de servidores, workstations e gerenciamento de alarmes também. Legal. Elmer, gostaria de te agradecer pelo nosso bate-papo de hoje. Foi um prazer. Foi super relevante a gente conversar de um tema tão importante sobre os desafios da cibersegurança no ambiente industrial. Então, muito obrigada. Obrigado, Dulce. E eu reforço aqui o meu convite para você, nosso ouvinte, amigo do nosso canal, não perder a nossa série de webinars que está acontecendo semanalmente sobre inteligência industrial, com temas super tops e ligados ao mundo da indústria 4.0. Semana que vem tem mais podcast. Afinal, aqui é o canal para você ficar por dentro das top trends em indústria 4.0. Fica ligadinho aí nas plataformas da Aquário Software, no YouTube, Spotify, Deezer e Amazon. Beijo!